Ó, pra mim agora o relógio deu aqui 7h29 e a gente pode começar. Vamos começar? Todo mundo pronto? Vamos começar? Vamos falar sobre sexo? Ó, deu Vamos. 7h30. 7h30 da noite. Vamos começar então. Sim! Obrigada, gente. Então vamos começar como a gente sempre faz. Muito prazer para quem está entrando agora, para quem só tem visto meus vídeos recentes e não conhece minha trajetória, não sabe quem sou eu. Meu nome é Cíntia Kamimura, eu sou psicóloga. Obrigado pelo elogio. Eu vou parar de responder vocês imediatamente porque senão a gente não termina esse negócio nunca. Eu falo pra caramba. Tá. Então, o meu nome é Cíntia Kamimura, eu sou psicóloga formada pela UNB. Eu me especializei em trabalhar com adolescentes e, por isso, eu tive que ir atrás de outras especializações que estavam permeando esse núcleo que eu decidi trabalhar, que era a adolescência. Eu comecei a trabalhar com adolescente, eu era adolescente ainda, na igreja, e eu me apaixonei por esse trabalho, eu vi que era importante, eu resolvi dedicar toda a minha carreira em trabalhar com isso. E aí eu fui descobrindo outras coisas que eu precisava saber também. Uma das coisas que eu descobri, uma vez que eu estava na clínica, minha primeira formação foi de aplicação clínica, né, da psicologia, e análise do comportamento aplicada à clínica, né, para abrir esse parênteses para quem pergunta qual é a minha abordagem, eu sou analista do comportamento mesmo, eu não sou cognitivo comportamental, eu sou behaviorista radical, me odeiem por isso, mas vocês vão gostar. Eu não odeio e normalmente as pessoas falam só não gosta do behaviorismo quem não entende ou quem não conhece. Ó, só porque eu falei que era behaviorista já saiu uma pessoa. Mas enfim, dentro do behaviorismo eu me especializei para trabalhar na clínica e dentro da clínica eu descobri que não tem como trabalhar com criança e adolescente sem trabalhar com os pais. E eu já queria trabalhar com sexualidade por razões pessoais, mas também para trabalhar com os próprios adolescentes, e eu descobri que no meio disso tinha os pais. E pais que não sabiam conversar com os filhos sobre sexo, e filhos que achavam os pais uns idiotas. Você acha que eles não sabem, eles acham que eu não sei o que eles estão fazendo. Ou pior, eles acham que eu não sei quando a vida sexual deles está uma merda. Então eu comecei a trabalhar e me investir nessa área e fiz vários cursos, até porque quando eu comecei a atender, eu já contei isso num vídeo, quando eu comecei a atender eu era virgem, então eu não conseguia falar sobre sexo, eu ficava muito vermelha, ficava muito nervosa. E eu tive todo um amparo dos meus colegas que me ensinaram mesmo, me ajudaram, Thaís Andreose, a Paty Sereno, não vou esquecer de nenhuma de vocês, a Luluzinha, e a gente conversava muito até eu conseguir falar sobre sexo e eu realmente tive que me desenvolver nessa área. Meu primeiro supervisor me mandou fazer o meu primeiro curso de sexualidade aplicada à clínica e depois eu fui entrando nessa onda cada vez mais, até que eu saí das partes clínicas e técnicas para ir para os cursos eróticos mesmo, de striptease, de sexo oral. Eu participei de cursos na Áustria, em Bratislava também, que é vizinhozinho ali de Viena, 1 hora e pouco de trem. E aprendi muito de artes eróticas ali também, bem na prática, com garota de programa, com stripper, que ia chegando e trazendo o que aquilo significava. E eu, ao mesmo tempo, ia traduzindo tecnicamente o que aquele gesto significa cientificamente. Então, ela faz um gesto e eu sei que quando a gente está seduzindo, a gente exibe essa parte do braço, que eu sempre falo e as pessoas ficam achando que é uma bobagem, mas aparece. Né? Isso a gente estudou em psicofisiologia, você vai lembrar disso, Rodrigo? Na aula do professor Pedro, ele mostrava... Não professor, acabei de lembrar. Aí ele é maravilhoso. Falava de tribos de bonobos, né? Que são os macacos mais semelhantes a gente, que eles chegam na outra tribo e mostram as palmas das mãos para dizer que eles vieram em paz. Então tem uma coisa da parte do corpo que a gente exibe. E aí você vai pesquisar lá no Japão as geishas, que são as mestres da sedução, fazendo esse movimento que exibe o pulso, que exibe o antebraço. A gente pensa que não tem nada a ver, isso aqui está totalmente relacionado com sexo. Então, às vezes, a gente está muito focado na nossa sexualidade genital. A gente está focado nos nossos seios, a gente está focado na pepeca. Para o homem, pior ainda, é só pinto. Muita gente vai falar isso, e os próprios homens também, porque faz parte do masculino, da construção masculina. Obrigada.
Faz parte da construção masculina você acreditar que você não tem nenhuma delicadeza, nenhuma sensibilidade em nenhuma outra área do seu corpo. É teu pau mandando bala, né? Hoje o que eu venho falar é justamente sobre o oposto disso. Nós vamos falar sobre sexo sensual. Eu quero que vocês pensem em relações sensuais. Isso aparece, eu vou mostrar para vocês o quanto é estreitinha a brecha que eu peguei para achar um referencial teórico para embasar um negócio que eu já tô vendo na clínica há alguns anos, já vejo no grupo de super mulheres, que para mim é meu termômetro, as pessoas constantemente falando sobre isso, eu precisava achar um nome para isso, e aí finalmente eu achei essa brecha nesse livro que eu tenho usado muito para falar com vocês, que é o livro do Masters Johnson e Kolodny, né? O Masters Johnson são um casal, a William Master e a Virginia Johnson, que trabalham há décadas e décadas e décadas pesquisando sobre sexo. Eles já fizeram a observação para esse livro aqui, mais de 30 mil relações sexuais. Então, aqui nesse livro, eles já estavam compilando 3 décadas de pesquisa de relações sexuais observadas e mensuradas com todo o aparato tecnológico médico que existia até a década que eles estavam fazendo essa pesquisa. Então, você vê que é um livro ainda bem rudimentar, tem umas figurinhas assim bem desenhadinhas e tudo. Eu quero mostrar para vocês só o que eles falam sobre relações sensuais. Eles têm uma página falando sobre relações sensuais e muda de assunto. Então, é uma brecha que eu achei para a gente falar sobre essas relações sensuais. Eu adorei o nome que eles colocaram e era exatamente sobre isso que eu queria falar hoje. Por que eu quero falar sobre relações sensuais hoje? Porque nós estamos começando esse trabalho de sexualidade, nós estamos colocando na internet, nós estamos divulgando, nós estamos disseminando um conhecimento que as pessoas normalmente têm medo de tocar. E aí, muitas vezes o Rodrigo me perguntou, quem é seu público? Para quem que você fala? Normalmente quem te contrata? Eu já fiz, por exemplo, chá de lingerie, que a gente vai para dar palestra, ainda faço. Eu já fiz para pessoas de todas as idades. Eu lembro que eu fiz para lá do Valparaíso, que era uma moça tão novinha, casando virgem. E aí eu tinha que dar uma aula de striptease para uma moça que não conhecia sexo. E foi de uma delicadeza, e as amigas dela, ao mesmo tempo que estavam naquela loucura de, ela é virgem, né? Hoje em dia é uma coisa cada vez mais rara e altamente valorizada também naquele meio, e elas dando apoio, acolhendo, querendo tirar dúvidas. Uma das coisas que eu sempre falo em chá de lingerie, olha, quem são essas suas amigas aqui? Quem são as pessoas que você vai poder contar? E também já fiz um chá de lingerie para uma senhorinha que tinha ficado viúva há 40 anos atrás e resolveu se casar de novo. As filhas dela adultas é que tinham me chamado para ir lá, para dar uma aula de striptease, inclusive, para uma senhorinha. Ela tinha umas amigas assim da cabeça branquinha. E elas eram da Secretaria de Saúde, então aprendi muito com elas. Como é que a gente faz para sentar quando você já não tem mais o mesmo tônus muscular de uma pessoa jovem? Então, eu quis trazer esse assunto, porque esse assunto vai universalizar, vai ligar a forma de tratar sexo, a forma como a gente pode falar da nossa sexualidade, para quem é jovem, para quem já é maduro, quem é um jovem maduro, já é bem resolvido, né? Já está bem destinado na vida, já sabe o que quer, para quem já descobriu que não era nada daquilo que ele achou que sabia que queria, para quem está um pouco além disso e já descobriu que você se iludiu nas 2, 3 últimas fases, e para quem já está mais velho, para quem já está longevo. Eu achei essa palavra finalmente para falar sobre o envelhecimento. As pessoas tinham me perguntado sobre a pior idade e eu achei tão triste a gente tratar nosso envelhecimento, que deveria ser uma coisa para a gente se orgulhar e dignificar, e tratar como a pior idade. Pode não ser das melhores as coisas, o envelhecimento, mas nenhuma mudança é recebida com tanta facilidade assim, né? Então, eu achei esse termo bem mais bacana para as pessoas mais longevas. Então, o sexo sensual, as relações sensuais, elas ligam todo mundo. Para você que é jovem, o sexo sensual vai te ensinar a ter uma relação cada vez mais íntima, mais amadurecida, uma forma de você se relacionar consigo mesmo e com o outro, de aprender a ter relações para as próximas relações.
para você que já é maduro, o sexo sensual vai te ensinar a lidar bem com a sua rotina muito louca, ou para quem está tendo filhos agora, que vai mudar muito a forma como funcionava a sua sexualidade, ou mesmo de forma geral o seu cotidiano, né? E para as pessoas mais velhas que acham que não tem mais direito sobre o sexo porque o corpo não reage da mesma forma, como se sexo fosse um privilégio das pessoas jovens, você vai redescobrir a sua sexualidade e, na verdade, a gente vai estar aprendendo uma fórmula capaz de te ensinar a se reaprender cada vez que você tiver uma mudança dessas na sua vida. Eu sempre falo que o nosso corpo todo muda, a nossa cabeça muda. Eu não faço distinção da nossa parte psicológica da nossa parte biológica. O sexo é 100% biológico e 100% psicológico e indivisível. Não tem como você distinguir o que é biológico, o que é psicológico no seu sexo, na sua sexualidade, né? Então, cada vez que você tiver uma mudança, vai afetar tudo. Então, você perde peso, a sua pepeca muda, o seu pinto muda, o seu rosto muda, né? Se você ganha peso, a sua pepeca muda, seu pinto muda, seu rosto muda, a sua forma de pensar a sua vida muda. Eu recentemente ganhei bastante peso por causa da neném e eu fazia pole dance. Cada vez que eu tento fazer um giro agora, o meu peito bate na barra. Antes eu não tinha peito, agora eu tenho. E agora eu tenho que me reaprender e reaprender todos os meus movimentos para não bater com o peito na barra. Então, cada mudança vai nos trazer mudanças físicas e mudanças psicológicas em iguais proporções. Eu não quero fazer distinção delas, são todas mudanças. Então, quando a gente trata das nossas relações sensuais, a gente se prepara para essas mudanças que a gente vai ter ao longo da vida. Eu dei só o exemplo de perder, ganhar peso, mas a gente pode pensar em qualquer coisa. Se Deus me livre, você sofre um acidente, ou se passa por uma doença, ou se, graças a Deus, você tem filho, ou se você se separa e tem um novo cônjuge, ou se você decide ficar solteiro, ou se você era solteiro e decidiu, de repente, conhecer uma pessoa, qualquer mudança sobre, ou você mudou de estado, você mudou de país, você mudou de emprego, você resolveu mudar de carreira, você já tinha uma faculdade, resolveu fazer outra, qualquer mudança na sua vida, você vai precisar reaprender quem você é. E isso nós vamos hoje estar falando, vai estar tratando como você vai fazer isso com a sua vida sexual também, né? Já falei tudo isso? Já falei tudo? Eu estou no meu checklist ali para ver se eu não fico falando coisa demais, porque se deixar eu falo aqui a noite inteira. Então, uma das coisas que nós vamos trazer aqui para a relação sensual. Para começar, o que é, Cíntia, essa relação sensual louca que você inventou aí? Vocês sabem o que são relações sexuais, certo? Intercurso. Como é que vocês chamam as relações sexuais de vocês? Alguém responda. Como vocês chamam as relações sexuais de vocês? Eu tenho o hábito de falar trepar. Eu falo, vamos fazer um trepinho. E isso, ó, a Lenir está falando de alguém que precisou tirar a próstata para um tratamento de câncer, né? Causa uma mudança. Eu tenho uma colega que o marido teve que fazer quimioterapia e depois disso ele ficou estéril, fica diferente. Sou eu, na verdade. O Rodrigo disse nhanhá. Nossa, isso vai ficar salvo no negócio dele, depois ele vai ver. Coisar, fazer amor. Gente, meu sonho, Lud, meu sonho é conseguir falar de sexo falando fazer amor. Eu já tentei lá em casa de propósito, assim, mas não rola, não. Eu falo, quero um trepinho, vamos brincar. Então, isso são relações sexuais, a gente sabe o que significa. A gente sabe que significa que vai ter penetração, a gente sabe que significa o sexo. Eu fico meio constrangida também com fazer amor. Mas eu quero muito. Vamos nos divertir. Ótimo. Então, isso é ótimo, hein, Maísa? Segura esse negócio da diversão aí, porque é um dos pontos que a gente vai falar hoje. Tem gente que não consegue se divertir com sexo, quer levar tudo muito a sério. Muito bacana. É isso mesmo. Relação sexual é o sexo propriamente dito, é intercurso, é penetração, ou não necessariamente penetração, até porque eu não trato, por exemplo, o sexo oral como preliminar. Para mim, sexo oral é sexo. Foi mal, falei. Para mim é. Para vocês pode ser diferente. Vocês não são obrigados a concordar com tudo que eu falo, até porque tem muito da minha vivência pessoal nas minhas palavras. Fiquem à vontade para discordar.
Mas quando eu estou falando de relações sensuais, eu estou querendo tirar o foco do sexo em si, da penetração e da mecânica de entrar e sair, ou de esfregar, ou de fricção e fantasia, como o Cavalcante chama. Eu quero tirar o foco de chegar ao orgasmo também, principalmente para os homens que entram na relação sexual com a intenção de ejacular, de gozar, virar para o lado e dormir, né? E muitas mulheres também, poxa, mas eu ainda não gozei, vamos fazer. Então, a relação sensual é aquilo que a gente faz de brincar de sexo, sem essa pressa, sem esse afã, sem esse objetivo tão seco e duro direcionado para o orgasmo. Eu quero pensar em brincadeiras sensuais ou mesmo sexuais que tenham o objetivo de desenvolver a minha intimidade comigo e com o meu parceiro. Se o seu parceiro não é fixo e você é uma pessoa solteira, você ter a possibilidade de brincar isso com você antes de ter um parceiro, certamente vai melhorar e vai otimizar a forma como vai ser a sua próxima relação. Vai dificultar que você tenha a sua próxima relação igual foi a anterior, principalmente se a anterior fracassou. É você descobrir do seu corpo, descobrir do que gosta e ter muito mais autocontrole, inclusive. Porque quando a gente brinca de se seduzir, você está conhecendo o seu corpo, você vai conhecendo os seus limites, você vai ampliando o seu tempo de autocontrole, principalmente para os homens que ejaculam muito rápido, por exemplo. Estou falando de forma bem prática e bem objetiva, mas também em outros aspectos. O cara que já chega lá, na hora que está com uma mulher e pensa, ah, tá, tô falando obviamente de um cara hétero, tá com uma mulher, ele pensa, tá, o que eu tenho que fazer agora? Eu tô nervosão, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou tirar a roupa dela. Tá, agora eu já tirei a roupa dela. Eu chupo um peito, chupo o outro, porque os homens sempre têm um negócio de fazer uma coisa de um lado, faz do outro. Beija na boca 30 segundos. Mantém 1 minuto no abraço, chupa um pouco o pescocinho, mexe um pouco na orelha, às vezes, aí vem num peito, vem no outro, aí dá um beijinho lá na pepeca e aí já vem com o pênis e já tenta meter. Eu não estou fazendo uma crítica dizendo que os homens são vilões por agirem dessa forma, mas mostrando que muitas vezes o homem não sabe exatamente o que fazer e na nossa cultura raramente é concedida a ele a possibilidade de dizer eu não sei bem o que fazer. E para nós mulheres também, que muitas vezes não sabemos. Aliás, uma vez eu fiz uma enquete para descobrir que era a pior coisa que a mulher podia fazer na cama. E os homens me responderam que era aquele boneco inflável. Finja de morto. Fica lá absolutamente passiva e, sim, eu empresto meu buraco para você fazer a sua fricção peniana. E Rodrigo está vibrando com a colocação. Então, é claro que nós não temos, viu, Rodrigo? A gente não tem essa exigência sobre nós da gente saber o que fazer na hora do sexo. Isso não é tão cobrado de nós, até porque se a gente toma muita iniciativa, você sabe o que as pessoas falam pra gente? Aliás, pra mim, muito mais as mulheres do que os homens já me disseram isso. Você vai fazer o cara broxar. O cara que vê uma mulher muito bem resolvida, muito chegando e acontecendo, deixa o cara apavorado, o cara fica com medo, o cara se sente inseguro da mulher que toma muita iniciativa. Então, muitas mulheres sabem o que fazer e não pode, fica assim meio travada, aquela coisa engatada, né? E a gente precisa estar livre, leve e solto. Então, essa é uma das vantagens de uma relação sensual, de uma brincadeira. Você vai se tornando cada vez mais... Eu uso a palavra azeitado, mas toda vez que eu falo, as pessoas não entendem do que eu estou falando. Pensa numa engrenagem e a engrenagem está engripada. Quando você azeita, você passa graxa, óleo, ela fica bem deslizante, faz suave. Esse é o objetivo. Quando eu falo azeitado, é disso que eu estou falando. Então, como que a gente faz para o nosso sexo desengripar e ficar cada vez mais suave? Então, é a gente ter uma possibilidade de ficar cada vez mais à vontade com o nosso sexo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é de tirar o foco no orgasmo. E agora a gente está entrando no conteúdo mesmo, isso tudo foi uma bela introdução. Tira o foco do orgasmo e vamos colocar o foco nas nossas sensações. E as nossas sensações, eu estou falando realmente dos nossos sentidos, visão, audição, olfato,
tato, paladar. Então, vou brincar com cada um desses sentidos. O que ele vê? Ou o que eu vejo nele? Ou o que eu vou fazer o meu parceiro ou parceira estar vendo? Tá, então se eu quero brincar com sexo, então hoje eu vou botar uma lingerie sexy, nós estamos brincando com a visão. Primeiro, brinque com você. Eu sempre, as meninas do Super Mulheres já devem ter ganhado uma lingeriezinha. Lenira eu sei que ganhou no chá de lingerie dela. Uma lingerie, eu falo, vai pra frente do espelho, se acostuma com a sua visão de mulher sexy, se acostuma com o seu corpo, com a sua visão. O que você vai mostrar? Brinca? Imagina, faz uma pose. O que ele vai ver? Vocês estão brincando com as suas sensações. Em seguida, vamos pensar na audição. O que eu vou falar? Quem sabe fazer dirty talking? Quem sabe falar besteira enquanto está transando? Ou quem acha que é melhor não fala nada? Quem não consegue conversar durante o sexo? Quem acha que conversar durante o sexo faz broxar? Vamos combinar. Tem hora para tudo. Tem hora que dá para conversar, tem hora que não dá. Tem hora que a gente cala a boca e fica só respirando. Mas quando a gente respira, e a nossa respiração, quando o sexo está ficando envolvente e interessante, é um som agradável. É um som agradável quando a gente está... É excitante. O organismo do outro interpreta isso. Você está atento ao que o outro está ouvindo? Você está atento ao som que o outro está fazendo? É estar sensível os sentidos que o outro... as informações que o outro está te passando. Em questão de olfato, a gente vai falar até um pouco disso quando a gente for falar dos bloqueios da sensualidade. Eu tô cheirosa, eu tô gostosa, eu vim direto do trabalho e quero que o cara me chupa do jeito que eu tô. Vamos pensar um pouco, né? Tem gente que não tem essa frescura, não, tem que ter o gosto da coisa natural, tem que ter o cheiro da coisa natural, mas tem cheiros que podem ser desagradáveis, sei lá, de cigarro. Às vezes você passou na frente de um churrasquinho, aí você chega com aquele cheiro de açougue. Tenha consideração pelos sentidos do outro, né? E pelo paladar. Vamos incrementar? Vamos botar uma comida? Vamos trazer um gelzinho que tem sabor? Né? Quem me conhece já deve ter ganhado algum gelzinho de sabor, porque eu distribuo. Quero ver o que estão falando. Ai, sumiu, eu não sei olhar. Tá, e... Tem homem que assusta quando a mulher mostra que sabe o que faz. Tem homem que assusta. Tem? Tem mesmo, os homens, vocês assustam? Tem homens online? Responda pra mim. Tem Cássio. Tem você, Rodrigo. Homem assusta quando a mulher mostra que sabe o que faz? Às vezes. Às vezes? Assusta por quê? Acho que depende mais da nossa ansiedade e da sintonia dos dois ali. Ansiedade e sintonia. Se não tiver sintonia e a mulher vier com tudo, a gente fica meio acuado. Entendi, entendi. Eu acho que eu já... Eu disse, não sei se o pessoal escutou. Eu repeti as palavras-chave do que você disse. Não sei se o pessoal escutou. Escutaram? Tá. Qual foi o outro comentário aí que tinha um grande? Não deu tempo de eu ler. Gostei da ideia de focar mais no processo que no resultado. É isso que você quer dizer ao prestar atenção nas sensações? Exatamente. Viu por que a Lud pode ser minha monitora? Ela traduz tudo que eu fico tentando dizer. O pessoal tá falando que deu para ouvir sim. É isso, é prestar atenção nas sensações e focar naquilo ali. Gente, entenda, eu não tô falando para isso melhorar o seu orgasmo. Eu tô falando que às vezes você não precisa chegar ao orgasmo. Eu realmente estou falando isso. Eu tô falando que às vezes você não precisa chegar no sexo. Bom, o último sentido que eu queria trazer para vocês é a questão do tato. Eu sempre exploro muito isso, é o toque. Então, é uma massagem, é um carinho, é uma carícia danadinha no momento que você não pode. Eu sempre dou o exemplo do elevador. Eu moro no 20º andar. Então, enquanto estou esperando o elevador chegar lá naquele 20º andar, eu sempre faço uma mão boba. Eu sempre estou passando a mão nas costas dele, às vezes dando uma arranhada, às vezes a gente está esperando o elevador junto. Às vezes a gente está dentro do elevador e faz uma gracinha. Né, passa a mão, dá aquele beijo. Ele tem mania de, como ele é muito grande, eu sou muito pequena, ele leva a mão assim por trás das minhas costas e pega meu peito lá pelo outro lado, assim. Dá aquela pegadinha, assim. Então você dá uma despertada que não necessariamente vai te conduzir a uma relação sexual, mas vai fazer com que a sua relação esteja cada vez mais sensível ao estímulo sexual. Então, o dia que vocês derem conta de parar, vocês que têm filhos vão saber do que eu estou falando,
que vocês derem conta de parar para ter sexo, vocês não vão precisar de tanto tempo para ter um sexo igualmente satisfatório, ou talvez até mais satisfatório, porque vocês não vão ter tanto tempo assim. Vamos ser bem realistas com o que a gente tem ao longo da nossa vida. Uma das coisas que acontece, por exemplo, a gente não tem tanta energia assim. E a partir daí, eu vou aproveitar que eu já estou adiantando um monte de assuntos e vou entrar no que a gente prometeu. 10 bloqueios da nossa sensualidade, agora que a gente já sabe do que a gente está falando. 10 coisas que podem interferir ou atrapalhar ou bloquear totalmente esse desenvolvimento dessa intimidade, dessa sedução. E, ao mesmo tempo, 11 soluções para esses bloqueios. Vamos lá? Rodrigo, Yes. me dá um copo d'água que eu tô ficando sem voz. Eu tenho esse probleminha. Você quer um suco de groselha, tipo do Chaves? Ai, eu adoro suco de groselha, que maldade. Tá, obrigada. O Rodrigo nas horas vagas também é meu bartender. Não, brincadeira. Então vamos lá, vamos falar sobre 10 bloqueios desse processo de se desenvolver e se descobrir sensual. E vamos pensar também na sensualidade para além da sedução. E sim, algo que transforma a sua relação em algo sempre muito íntimo, em algo até mesmo erótico, mas não necessariamente obsceno. Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa obscena, mas agora eu tenho um neném pequeno, eu não sou mais uma pessoa obscena em casa, juro pra vocês. Mas eu ando pelada em casa. E isso me mantém muito sensual. Muita gente fala, inclusive, que para você não perder o mistério, que você não deve andar pelado, não deve deixar seu marido te ver pelado o tempo todo, não deve usar banheiro de porta aberta, que essas coisas vão bloquear. Gente, cada um. Tem casal que realmente não vai tolerar isso. Mas você deve conhecer bem o seu parceiro e deve se conhecer o suficiente para saber se isso vai prejudicar ou se isso vai alimentar. Ou seja, você está com o seu corpo ali, está exposto, vocês estão sempre brincando de forma um pouco mais sedutora, sempre elogiando, brincando. Que é moneto, Lenir? Desculpa, não entendi. Banheiro é meu moneto. É seu momento? Será que foi isso que você quis dizer? Ah, tá. Meu momento. Ok, fecha a porta do seu banheiro. Mas o meu, particularmente, acorda às 7 da manhã, meu marido. Acorda às 7 da manhã e só volta às 10h30 da noite. Se eu não puder conversar com ele enquanto ele está no banheiro, a gente tem muito menos tempo para conversar. E sim, o banheiro também é momento dele, eu não invado esse momento. Mas para mim não é problema. Então, e ele também não se incomoda. Então, para mim, pode ser... Olha, gente, que lindo. Delícia, obrigada. Então, vocês estão servidos, fiquem à vontade, venham na casa do Rodrigo que ele faz suco de groselha para vocês. Então, cada um vai desenvolver a sua sensualidade, a sua intimidade dentro dos seus limites. É muito raso a gente dizer que a intimidade vai estragar porque você soltou um pum na frente do parceiro. Pode ser que para algumas pessoas isso seja extremamente broxante, desagradável, ser falta de educação. Gente, eu recebo muitas listas, inclusive de cursos de relacionamento, que estão sempre ensinando a gente a manipular o nosso parceiro. O nosso parceiro tem que ser daquele jeito que a gente sonhou. Eu não quero que meu parceiro seja o jeito que eu sonhei, porque frequentemente eu sonho com uma coisa e descubro quando eu alcanço que não era bem aquilo que eu queria. Eu quero gostar do meu parceiro que eu escolhi, porque é ele. Eu quero gostar de quem ele é, eu não quero mais ter que manipulá-lo até que ele se torne a pessoa que eu quero. Então, eu recebi numa dessas listas recentemente de escolas de relacionamentos e etc., falando, como é que você faz para ele se vestir melhor? Como é que você faz para ele, por exemplo, não arrotar na sua frente, ou não soltar pum na sua frente? Tá, isso pode ser um problema para muitas mulheres, isso pode ser conversado, isso pode ser resolvido de diversas formas, ou você pode já ter escolhido um parceiro que tem uma educação semelhante à sua, que também, se soltar um pum, fala, desculpa, foi sem querer. Né? Mas outras pessoas vão se divertir a valer e vão achar que é super bacana, que eu me sinto tão livre, inclusive para soltar um pum. Pode ser. E eu não quero botar um limite de como que vai ser a sua intimidade ou a sua sensualidade. Pode ser que isso seja sensual para você. E se der certo para você e para o seu parceiro, então tá tudo certo. É isso que eu digo. Nosso corpo nos serve e serve ao outro. O corpo deles o serve e serve a nós. Se tá dando certo, se tá funcional,
Então não tem por que a gente mexer nisso, não tem por que a gente tentar se adequar a um padrão. Eita ferro, olha, lá em casa a gente arrota na mesa, mas eu descobri que isso é falta de educação, isso não é intimidade. E aí, poxa, eu já tenho às vezes tantas travas, tantos bloqueios sociais, e nem na frente, na minha própria casa, na frente do meu próprio marido, eu posso ficar à vontade para ser mal educado do jeito que eu sei ser? Às vezes ele é mal educado também, acha super divertido, acha engraçado. Meu marido fala assim, toda vez que ele lembra, ele fala, eu gosto tanto de estar com você, você peida. Tudo bem, fica bem pra gente funciona. Então vamos nos permitir ficar livres dessas amarras, inclusive de ter que ficar livre. Faz sentido? A gente não ser preso nem pela obrigatoriedade de liberdade, não precisa de tanta liberdade assim? Pode ser também. Então vamos lá. Primeiro bloqueio para esse sexo. Obrigada pelo feedback, galera. Eu gosto quando vocês falam comigo. Primeiro bloqueio para esse sexo sensual é quando o sexo é muito rápido. É o ato sexual muito rápido. Você entra ali. A nossa liberdade é que nos prende. Exatamente isso que às vezes eu penso. Mas eu gosto de ser livre e não estar amarrada nem à minha liberdade. Gosto. É uma experiência nova para mim, como a maior parte de vocês sabem. Mas tenho curtido bastante. Então, sim, o ato sexual muito rápido, eu tô falando de você ter 5 minutos só, ou você tá com medo do neném acordar, ou talvez você não esteja tão afim, vai fazer ali só por obrigação. Isso quebra a ideia de uma relação sensual? Quebra. Torna o seu sexo mecânico, é o tipo de sexo que pode te machucar fisicamente, psicologicamente, sempre. As duas coisas estão interligadas. Então, pode te machucar, pode te fazer mal, pode te magoar, você pode se sentir usada. É aquele tipo de sexo que você pode sair pensando depois, poxa, será que ele realmente estava pensando em mim ou ele estava só querendo me usar, tipo, se masturbou em mim? Ou vice-versa, ela me usa como um brinquedo sexual para ela gozar, né? O sexo muito rápido, ele quebra essa questão da sensualidade. Veja bem, eu não estou falando que você não deve fazer nunca isso daí. Essa brincadeira de desenvolver a sensualidade é um plus, é algo a mais para a gente colocar, para a gente adicionar na nossa relação. Não estou dizendo que não se deve dar uma rapidinha, rapidinhas são deliciosas, mas as rapidinhas, elas quebram esse paradigma de desenvolver essa sensualidade que nós estamos falando hoje, que é uma outra coisa. Não tem a ver com o intercurso sobre a relação sexual. Então, o ato sexual muito rápido, não deu tempo de ninguém pensar muito bem o que estava fazendo ali e tal, não é sensual. Mas é um ato sexual, pode ser válido, pode ser gostoso, pode ser bacana, desde que seja para os dois. Eu quero até acrescentar isso, porque todas as vezes que eu pensei em relação sensual, eu também pensei em relação consensual. Quando é consensual, tudo fica muito mais gostoso, né? E quando não é consensual, eu falo que nem é sexo, é violência, é agressão. Então vamos lá. O segundo ponto é quando você pode ser interrompido. Por exemplo, quando as crianças têm liberdade para entrar no quarto a hora que quiser. Ou quando, lá em casa, por exemplo, por causa da neném, as pessoas não batem mais na porta para não acordar a neném caso ela esteja dormindo. Só abaixam e entram. Então, a gente teve que se adequar um pouco a isso daí. Agora a gente tem passado a fechar a porta do quarto e trancar. Ah, mas eu tenho um neném pequeno, ainda não posso trancar. Então, vamos ter que pensar uma outra forma de contornar esse problema. Desculpa, preciso hidratar as cordas vocais. Vamos lá. A outra questão é a exaustão. É algo que eu tenho vivenciado bastante, como já falei, porque meu marido trabalha demais. Eu já vivi isso em outra época da minha vida, quando eu trabalhava demais, e eu, por isso sou totalmente empática, quando ele chega absolutamente exausto. Também tem uma coisa de rotina. A gente meio que cria um paradigma de que a gente tem que fazer tudo o que tem para fazer para depois a gente poder relaxar. Ou que a gente tem que fazer tudo o que a gente tem para fazer para finalmente a gente poder transar. Isso me faz pensar na minha avó, que espero que não esteja assistindo esse vídeo, porque acho que ela... Bom, enfim, brincadeira. Gostaria que ela estivesse assistindo, sim. Ela diz assim que a coisa que ela mais gosta na vida é limpar a casa toda, e quando a casa está toda arrumadinha, ela poder deitar e assistir a novela dela, sem pensar em mais nada. Então, a gente pensar que o sexo é algo terciário, secundário ou terciário. Ah, bom saber que minha avó tem um celular novo. Da próxima vez eu vou mandar o link convidando ela para o curso.
embora eu acho que ela não vai ficar muito à vontade em falar de sexo comigo, mas a gente pode experimentar um dia. É deixar o sexo como se ele não fosse prioridade, como se ele não fosse sequer importante, como se ele fosse um agradinho. É como aquele docinho que você só compra se sobrar uma moedinha, porque não é importante. Você compra o almoço, mas aquele brigadeiro que vende na saída do RU, você guarda o dinheiro, não deu. Aí você não compra, porque não é importante. Não, o sexo pro casal, principalmente pro casal fixo, o casal que mora junto, o casal casado, ele não pode ser tratado como sobremesa. Tem que ser tratado como prato principal. O sexo é uma forma de manter o casal equilibrado. É uma forma de vocês trocarem energia. Quem divide a cama não divide só um espaço físico. A gente tem muitas trocas ali, de intimidade inclusive, mas é um momento onde a gente conversa, é um momento onde a gente troca muita energia. Não sei se todo mundo tem essa visão energética da vida, mas eu tenho um pouco disso. E quando você está fazendo sexo, é um momento de equilibrar essas energias, né? Então é muito importante para o casal que o sexo esteja bem, né? Então não dá para você relegar ele ao último plano. Mas, por alguma convenção, a gente faz tudo o que tem que fazer e só quando já tiver feito tudo é que a gente vai para a cama e pode transar. Ou seja, você vai transar na última coisa do dia. Porque depois você já vira e dorme, né? Não sei se é por isso. Tem algumas questões práticas aí. Muitas pessoas que eu falo sobre isso falam, não, eu prefiro acordar e transar do que transar antes de dormir. É claro, a gente está exausto. A nossa cultura atual é de acelerar. A gente é bombardeado de informação o dia inteiro. A descarga cognitiva que um celular, como esses que vocês devem estar usando aí, quem não está no computador, dá no cérebro da gente é absurda. Então nós andamos exaustos, esgotados. Para quem trabalha muito, para quem trabalha e estuda, para quem está fazendo faculdade ainda, para quem faz doutorado, pobre ilude. Né? Essas coisas todas sobrecarregam a gente de tal forma que fica difícil de pensar em sexo. Né? Não se preocupa que nós estamos amarrando, tá? Tá me lembrando do tempo. Então, sim, eu me perdi totalmente no que eu tava falando. Tá vendo o que você faz comigo, Rodrigo? O que eu tava falando? Tava falando da sobrecarga. Então a gente tá exausto, a gente tá esgotado. A gente não deve deixar o sexo pra última coisa. Eu vou chegar, eu vou transar e depois eu faço janta. A gente tem medo, sei lá, acho que isso acontece comigo. Eu transo, depois não quero levantar pra fazer nada. A gente pede no iFood. Não dá bobeira. Não relega o sexo para uma posição que não é a dele. O sexo tem uma posição de importância, sim. Ainda que não precise ser um... ainda que não precisa ser uma... Colocar o sexo num pedestal e parecer que vocês só estão juntos por causa de sexo. Mas o sexo ele tem uma importância fundamental na forma do casal se relacionar, né? A outra coisa que bloqueia a sensualidade é uma atitude de é meu dever fazer meu parceiro feliz. É aquele sexo que você faz só pelo outro. Você deve fazer o sexo para si mesmo. Eu não sei se vocês reparam, mas eu já estou falando um e a solução dele. Falo do bloqueio e da solução do bloqueio ao mesmo tempo, né? Então, quando eu falo de ser muito rápido, tira um tempo ou faça todo o tempo. Né? Em vez do seu sexo ser aquele momento ali em cima da cama que dura em média 5 minutos para quem é casado, 5 a 10 minutos, pode observar, de penetração, tá, gente? Quando é mais do que isso, costuma atrapalhar. Isso foi o meu ginecologista que me falou uma vez, depois eu fui observar e era verdade. Mas se vocês for diferente, não se preocupem, para cada um é cada um. Mas, enfim, faça o tempo todo. Vocês estão sentados assistindo Netflix. Pô, Netflix serve para quê? Pra gente paquerar. Passa a mão nele, qual o problema? Faz um carinho. E quando eu falo passa a mão nele, passa a mão nele todo. Ele não é um órgão genital ambulante. Passa a mão nele todo. Passa a mão no rosto, passa a mão no cabelo, passa a mão na nuca. Faz um arrepio, fica passando a mão bem de levinho até ele arrepiar. Faça a mesma coisa nela, faz uma massagem nos pés. A gente normalmente usa salto, é horrível, a gente sempre está com dor nos pés. Né? Nós temos muitas mudanças hormonais, a gente fica inchadinho. E isso faz cafuné. Né? Cafuné é uma das formas de tirar esse bloqueio da sensualidade. Eu não sei porque parece que a gente tem um horário certo para fazer cafuné. E a gente só faz cafuné se a gente for transar depois. Ou só faz cafuné se não vou rolar sexo. Porque eu não quero ter sexo
E aí, se eu fizer cafuné, ela pode interpretar errado, e aí é melhor então eu nem encostar nela, porque senão a gente vai acabar tendo que transar e vira uma coisa meio da obrigatoriedade. Isso não é bacana também, né? Reserve seu espaço, tranca a porta, ou tira um dia para ir num motel, ou para ir passear, ou vai num daqueles cinemas bem cult que não vai quase ninguém. Experimenta. Vai namorar dentro do carro. Eu vivo falando isso. Por que quando a gente é moleque a gente namora dentro do carro e depois que a gente casou a gente para de fazer isso? Eu não sei. Às vezes era a coisa mais gostosa, mais excitante e a gente simplesmente abole das nossas vidas. Não, caso vocês têm garagem, fica lá. E isso, cafuné é bom depois do sexo também. Não tem hora para isso, gente. Não está relacionado, as relações sensuais não estão relacionadas com o ato sexual em si. É uma coisa para fazer o tempo todo, né? Então, eu estava falando sobre a gente estar exausto. Então, aproveita a energia para fazer o que dá para você fazer de energia. Então, se você não dá conta de metelança louca lá ao som de Rage Against the Machine, então você pode fazer uma coisa delicadinha, meio assim de ladinho, sabe? Aquela posição assim meio de conchinha, ouvindo Jack Johnson. E se sua energia estiver pior ainda, faz som oral. Qual o problema? É sexo. Ou talvez você não dê conta de nada disso, a gente pode ficar aqui só se abraçando, se apertando. E já notou, quando vocês estão se abraçando, se apertando e não pretende transar, a gente não toca nos seios, não toca na vagina, não toca na vulva. A gente não toca na piroca porque eu não quero transar. Não, toca, gente. Pega no saquinho, pega no períneo, dá um cheirinho pra ver se tá tudo ok. É um cuidado um com o outro. Eu não vejo por que as pessoas têm um medo da intimidade de ter que levar o sexo se eu não estiver a fim de transar. Não, nós temos intimidade o tempo todo. Aí pega, você tá querendo transar, amor? Não, não tava não, mas agora você falou, talvez eu esteja. Ah, mas eu não tô afim, não, então não vou nem ligar aqui os motores. A gente fica numa boa. Ou pode evoluir, tá aí, é uma boa ideia, bora. Mas a gente pode fazer tal coisa, bora. A gente termina aqui esse jantar, depois que eu lavar a louça. Inclusive durante a louça, vamos lavar junto? Aí já passa aquela mãozinha assim, ó, vai pegar a louça do outro, já passa a mão. Aí um vem fazendo massagem aqui no ombro enquanto o outro tá lavando. Nossa, delícia! Depois disso você já vai direto pra cama. Né? Pode ter ou pode não ter. Tudo tranquilo. Né? Ponto 4, então, aí foi onde a gente parou. Atitude de ser um dever fazer o parceiro feliz. Veja bem, não é que eu não acho que você não deva fazer o seu parceiro feliz, mas eu acho que você deva se preocupar mais em ser feliz com seu parceiro, ao invés de fazer o seu parceiro feliz. É mais fácil a gente se programar para reciprocidade quando a gente está pensando em ser feliz com seu parceiro. Eu quero ser feliz com meu parceiro. Nossa, é um negócio muito sexy, é assim. Parece muito absurdo isso que eu tô falando? Veja bem, o sexo, a sensualidade, o carinho, isso não deve ser algo para agradá-lo. Você deve estar tendo prazer em fazer isso por ele. Passar a mão, fazer uma massagem. Poxa, meu marido trabalha tanto, eu sei que quando ele chega em casa, ele está morrendo de dor no corpo inteiro. Então eu faço questão de cada vez, às vezes eu só vou me levantar para checar a neném se está tudo bem, eu levanto apertando as pernas dele, porque eu sei que as pernas dele estão doendo. Não interessa a hora do dia o que ele fez, eu sei que o corpo dele está doendo. Mas isso me traz uma satisfação, a satisfação é minha. Eu não faço isso por ele, eu faço isso pela nossa relação, porque eu tenho prazer em ser feliz com ele. E eu tenho certeza que cada vez que eu fico mais autônoma e independente em ser feliz com ele, ele faz o mesmo por mim. Ele fica pensando, poxa, isso é uma sacada bacana dela, não gera peso nenhum. E isso tem feito com que a nossa relação cresça cada vez mais. Também adoro toque, Lud, mandou super bem. O nosso ponto número 5 foi aquilo que a Maísa tinha falado lá atrás. Ela estava falando sobre se divertir, né? É mais divertido assim. Uma das coisas que bloqueiam a sensualidade é a noção de que o sexo é uma coisa séria. A Lud deve se lembrar até de um curso que a gente fez, que era só de brincadeiras e jogos, e muita gente ficou escandalizadíssima. Como eu vou fazer isso? Como eu vou chegar brincando com isso? Não, mas é assim, sério. Eu acho que eles pensaram que isso é aquelas coisas mecânicas de sempre, que a gente fala sobre preliminares, né? Beijo aqui, beijo ali. Aí um sexo oral, eu já falei pra vocês, sexo oral pra mim não é preliminar, sexo oral pra mim é liminar, é sexo. Então, não precisa ser sério, elas têm que chegar como aquela pose de mulherão sexy, sedutor.
agora nós vamos fazer acontecer. Não precisa, pode ser brincando, pode ser numa boa. Foi super legal, né, Lud? A Lud está falando aqui do curso de jogos, foi muito legal. Uma das coisas que a gente fez no curso de jogos, inclusive, foi resgatar os jogos que a gente usou quando éramos crianças, as brincadeiras favoritas de cada um. E fizemos em forma de oficina, então todo mundo dava opções, dava as suas opiniões. Não era uma coisa que eu que estava construindo, era uma construção coletiva de como transformar aquela brincadeira inocente da infância em algo sexual. É porque eu não sei porque que as pessoas acham que sexo é sujo, que você não deve sujar uma coisa pura como é a infância com sua sexualidade. Só que você ainda é aquela criança que gosta daquela brincadeira. E conforme você vai crescendo, você vai ganhando camadas. Você não deixa de ser aquela criança, só é um ser cada vez mais complexo, com mais camadas. E agora nós estamos numa camada, eu estou na minha camada dos 35 anos. Né? Eu estou na minha camada do meu segundo casamento, da minha camada de filhos. E eu ainda gosto de brincar, sei lá, de elástico. E como eu posso transformar essa brincadeira em algo erótico? E a gente falou sobre bondage, ou, por exemplo, polícia e ladrão, pique-pega, pique-esconde no escuro. Eu adorava pique-esconde no escuro. Tem como ser mais erótico do que pique-esconde no escuro? Pica-esconde no escuro. Não tem como ser mais erótico que isso. Então, isso não é sujar, isso não é denegrir, isso não é macular. Isso, pelo contrário, é manter os seus gostos, que é você. Você criança ainda é você. Você está mantendo aquilo vivo na sua vida, de forma a alimentar e a nutrir a relação que você tem hoje, a vida que você construiu em cima da vida daquela criança. Né? Então não tenham medo de brincar com sexo, ou não tem por que trazer como se fosse uma coisa muito séria, porque se qualquer coisa que corta o clima de vocês, vocês brocham. É assim. Às vezes a gente tá lá transando, a neném chora, eu vou lá, acudo a neném volta a dormir, eu volto pra cama no mesmo pique. Não preciso me desconcentrar daquilo. Pensar na criança não me faz parar de pensar em sexo, pelo contrário, me faz pensar em mais sexo ainda, que eu tô louco pra ter outro. Né? Faz sentido. Número 6, a ideia de que sexo é para o prazer do homem. Esse livro ele é bem antigo, mas isso aqui ainda é muito atual. Muitas mulheres acham que não precisam trabalhar a própria sexualidade. Ou, pior ainda, acham que só a mulher precisa trabalhar a própria sexualidade, porque o homem já sabe tudo sobre sexo, e as mulheres não. Então as mulheres fazem cursos eróticos, fazem cursos sensuais, e os homens não. Tanto é que eu falei até aqui de lingerie, não dei a opção para homens, né? Nós podemos voltar isso mais para frente. Hoje nosso tempo já está ficando curtinho. Mas pensem nisso um pouco e depois mandar as perguntinhas lá pra gente botar em vídeo. Então, sim, nós temos direito ao nosso sexo. Nós temos direito ao nosso sexo. Nós temos direito a ter prazer. Não é errado, não é feio. Errado é deixar a nossa relação acabar porque a gente não consegue perceber que tem algo que não está tornando a nossa relação plena. E aí eu ouço muitas reclamações dos homens se sentindo sobrecarregados em relação ao seu desempenho sexual. Muita reclamação nesse sentido. Não reclamação das mulheres simplesmente, mas porque eles realmente acreditam que é a obrigação deles. E às vezes, mesmo quando a mulher não está numa fase muito sexual, ele se sente na obrigação de chegar super tesudo sempre. Não, tenho que estar querendo transar todo o tempo, porque senão eu sou menos homem. Né? Isso exige essa cobrança também para o outro lado. Como que a gente faz para se livrar desse bloqueio, essa ideia do sexo, dessa exigência do sexo, que é uma cobrança, um peso para o homem, e para a mulher é meio que uma entrega, uma coisa abnegada, né? Não é para mim. Então, é permitir se sentir. A gente está falando das sensações, serve tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher, como ela tem um tempo de excitação um pouco maior, até por causa desses bloqueios culturais também, não é só biológico, não. Nós temos muitos fatores culturais que interferem nisso. Então, esses toques, aquilo que a gente falou lá no início, visão, audição, olfato, tato, paladar, essas coisas todas podem ir incrementando nossa habilidade de ser sensual e de ser sexual. E para o homem, de tirar o foco do pênis dele, do pinto dele, da genitália dele e trazer para todo o corpo dele. Ele perceber que ele pode ser tão igualmente sensível e erotizável e sensibilizado também
por essas sensações todas, tato, visão, audição, olfato, paladar. Deixa ele brincar com isso também. Homens, permitam-se sentir, né? O número 7 é aquilo que a gente estava falando, é a desatenção com aquilo que pode desagradar o outro, as suscetibilidades do outro. Às vezes você faz um movimento que a pessoa super curte e ela chega a dar um gemido. Mas você não está atento à suscetibilidade dele e deixa passar e muda. E não, mas aquilo estava gostoso, volta para aquilo que você estava fazendo que estava bacana. E o cara deixa passar, ó que bobeira. Né? Ou vice-versa, as mulheres. Eu dou exemplo assim, tá, gente? Mas não me sintam muito sexista, não. Pode ser tanto ele quanto ela. Outra coisa também é as suscetibilidades negativas da pessoa. Por exemplo, você chegar com cheiro de cigarro ou com CC, sei lá, tem gente que curte, tem gente que não curte. Sei lá, às vezes tá com aquele queijinho assim na borda da glande. Sei lá, tem gente que curte, tem gente que não curte. Descubra se a sua parceira, seu parceiro é alguém que curte. Porque se não curtir, seja sensível a isso. Lembra que você vai estar estimulando todos os sentidos da pessoa. O nosso sexo estimula todos os sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Procurem cuidar disso. Vamos trazer o melhor da audição, o melhor da visão, o melhor do olfato, o melhor do paladar. Né? Como a gente traz um sabor bom para o nosso sexo, a gente gosta tanto de comida, a maior parte de nós só sabe namorar comendo. Traz a comida para o sexo. Não enfia lá na vagina que vocês sabem que dá infecção. Eu vivo falando sobre isso. Mas tem coisa própria que tem gostinho bom que dá para botar lá na vagina também, que dá para botar no peru. Fica gostoso, né? O que mais que a gente pode falar sobre isso? Eca, tá todo mundo falando eca. Sei lá, gente, acontece. Vocês sabem. Gente, esse livro é tão antigo que ele fala sobre bobs no cabelo. Ninguém mais usa isso, gente. A gente tem chapinha em casa. Mas tem homem que não gosta nem do cheiro de chapinha. E tem mulher também que não curte. Enfim, vamos lá. Como é que a gente cuida disso? Lembrar de que você está seduzindo. Então, incentive-se em cada um desses pontos que eu falei, que vocês vão lembrar na hora. Não fica fácil de lembrar quando vocês têm o mnemônico. Quais são os meus sentidos? Eu vou estar despertando os sentidos daquela pessoa. Como? Com o quê? O que eu tenho para oferecer para os sentidos daquela pessoa? Vai ser bem legal. O 8 é uma convicção errada de que sexo satisfatório é apenas para pessoas jovens e atraentes. Eu adoro esse. Né? Eu até divulguei bastante o pessoal do local onde eu faço estética. Né? O Cássio sempre fazendo uma piadinha. Os bobs são essenciais, tem razão. Viu, gente? É um negócio que pode ser pra ruim ou pra bom. Sempre. Tudo pode dar certo ou pode dar errado. A mesma coisa pode dar certo para um e dar errado para outro. Não tem mapa da mina. Isso que é delicioso no sexo consensual ou no sexo sensual é que você não tem mapa da mina, é você brincar de descobrir qual o caminho daquela pessoa naquele dia. Até porque nós, mulheres, principalmente, a gente tem um ciclo hormonal que em um mês a gente tem mais oscilações hormonais do que o homem tem durante a vida inteira. Né? Então, pode ser que num dia eu gosto de uma coisa, no outro dia eu não vou querer a mesma coisa. Então você tem que descobrir o mapa da mina daquela pessoa daquele dia. Olha que maravilha. Brinca como se o outro fosse uma galeria de arte e você vai sair admirando cada um das obras de arte que estão ali naquele corredor. Qual o caminho da pessoa naquele dia. Muito obrigada, Leni. Então tá. Quando eu estou falando sobre a convicção de que sexo é para pessoas jovens e atraentes, para as pessoas jovens e atraentes, eu estou falando das pessoas que estão envelhecendo e deixam isso abater a própria sexualidade, para as pessoas que tiveram uma mudança corporal muito significativa, como é o caso de quem acabou de ter neném, como é o meu caso, ou de quem engordou muito, de quem emagreceu muito rápido, de quem ficou com pelanca porque emagreceu. Eu tinha uma colega de trabalho que tinha feito bariátrica e ela não se casava de jeito nenhum porque ela só queria casar depois de fazer a cirurgia. A gente tem que parar de esperar a nossa vida começar uma vez que a gente tenha alcançado algum objetivo estético, principalmente. E vocês vão descobrir que é muito frequente isso. A mulher fala assim, eu vou fazer isso depois que eu botar meu silicone, fazer isso depois que eu chegar a tal peso, tanto para cima quanto para baixo, viu, gente? Já vi para todos os lados. Então, depois que eu não tô me sentindo bem, quando eu tirar o aparelho. Eu conhecia gente que falava, não, é porque eu ainda uso esse aparelho. Quando eu tirar esse aparelho, eu vou arranjar um namorado. Fica esperando isso acontecer para a vida começar.
esqueça a estética, fique à vontade com seu corpo, fique à vontade com o corpo do outro. No curso de preliminares, Rodrigo, me fala um pouco do curso de preliminares. Quando é que eles vão receber o e-book gratuito do curso de preliminares? Vocês vão ganhar um e-book de preliminares gratuito. É o ponto P? Ponto P, não, que é o título do livro, né? Ele está na diagramação ainda, vai demorar um pouquinho. Ele tá... Gente, ele já está pronto, eu já fiz. Ele está na diagramação. Mas nesse curso de preliminares, que eu chamei de o ponto P, eu falo um bocado sobre isso, sobre explorar o corpo do outro, e aí você começa a brincar com cada pintinha, com cicatrizes. Eu tenho a cicatriz da cesárea, agora a gente chama de portinha da Lídia. Tem estrias, eu chamo de código de barras. Eu adoro passar a mão nos códigos de barras do meu marido, e ele tem muitos assim ao longo da barriga inteira, porque ele engordou muito rápido. Então, ele tem ao longo da barriga toda, eu acho uma delícia. Eu passo a mão assim, ó, de um lado até o outro. A gente brincar com sinais, com marcas, com verruga. Você ficar à vontade com o que tem no corpo do outro vai fazer com que o outro fique à vontade com o próprio corpo e vice-versa. Esteja à vontade com o seu corpo, é com o seu corpo que você vai transar. Não espera para quando você puder tirar essa verruga. Né? Enfim, acho que vocês sacaram do que eu tô falando. O 9º ponto que faz a gente bloquear a nossa sensualidade é pensar demais e preocupar durante o sexo. A gente pensa inclusive no nosso desempenho, a gente pensa se o outro está curtindo, a gente pensa em coisa que não tem a ver com sexo. Para vocês eu indico uma coisa, mindfulness. Eu estudei mindfulness, eu fiz o curso de mindfulness, foi a melhor coisa que eu fiz por mim, porque eu sou uma pessoa super ansiosa. Então eu estou sempre antecipando ou com a cabeça muito povoada de ideias ao mesmo tempo. Então me ajudou muito a fixar o meu pensamento no aqui e agora. Então pensa aqui no agora. Vamos pensar no momento, curte o momento. Muitas vezes esse momento vai ser difícil de ser repetido, vai demorar para repetir, né? Para quem trabalha muito, tem filho, como é o meu caso, acho que é por isso que eu fiz esse curso agora, que eu estou vivendo tudo isso, de dessexualizar a minha relação sexual e sim trazer uma relação sensual, e de repente a gente tem uma intimidade, um sexo muito mais gostoso que acontece uma vez por semana, ou 2, ou uma vez por mês, ou nenhuma, né? E ao mesmo tempo essa ligação importante que o sexo faz pelo casal não se perde, porque a sua intimidade está ali, ó, viva, acelerada, né? Então, assim, pense no aqui e no agora, pense no momento, esteja presente naquele momento. O último ponto é estar com raiva do parceiro e guardá-la para si. Eu adorei que Masters Johnson e Kolodny lembraram de colocar essa ressalva, mas guardá-la para si. Porque se você tiver com raiva do parceiro e levar isso para sua relação sexual ou para sua relação sensual, isso também pode ser muito bacana. Não tem nenhum problema a gente lidar com as emoções uns dos outros, mesmo que essa emoção não seja a emoção que a gente chama de positiva, ou seja, uma emoção aversiva, vamos colocar assim, porque eu não gosto da palavra negativa para isso não. Eu penso em aversiva. Você está com raiva, mas você consegue expressar sua raiva? Você consegue acolher a raiva do outro também? Você está com raiva de mim por causa disso, entendo. Vamos trazer essa raiva, essa energia tão intensa que a raiva traz para a nossa sexualidade? Vamos resolver essa sua emoção que você está sentindo para além de resolver o problema? Porque às vezes é um problema que não dá para ser resolvido, é uma divergência de pensamento. Hoje eu vou satizar porque eu estou com raiva. Pode ser o caso, pode ser um dia de... Aí é o dia que a gente liga Rage Against the Machine, para aí que eu vou te... né? E olha que delícia que é, normalmente as pessoas que sabem usar a raiva e essas brigas a seu favor têm relações sexuais muito prazerosas, muito satisfatórias. E que podem ajudar você, inclusive, a resolver o problema. Transa primeiro. Oi, Brian, você chegou. Transa primeiro, depois resolve o problema. Porque vocês estão muito mais suscetíveis um ao outro, muito mais fragilizados e mais sensíveis à necessidade do outro depois do sexo, né? Vocês estão mais conectados. Então, fala assim, imagina, você estava certo. Não, você que estava. Né? Então, é uma coisa... É uma coisa que pode... Na verdade, já concluí, esse é o último ponto. Vamos só trazer o 11º ponto de soluções possíveis para esses bloqueios todos. Eu espero realmente que vocês estejam gostando dessa ideia nova que eu estou trazendo,
de tirar o sexo de cima da cama e trazer o sexo para o nosso cotidiano. Eu venho falando sobre isso nos últimos anos, mas eu acho que eu ainda não tinha feito uma compilação tão bem estruturada disso que eu estou sempre falando, dessas brincadeiras sexuais, desses toques, dessa forma de se estimular e de não necessariamente levar ao sexo, ou de levar o sexo e o sexo não precisar ser aquilo que você tinha pensado que tinha que ser, não precisar seguir a cartilha, o script do sexo, o cardápio, a receitinha de bolo do sexo, não precisar seguir nada disso e simplesmente estar presente naquele momento, vivenciar aquele momento, tirar daquele momento o melhor para a sua relação, para além do seu prazer sexual. Né? Eu espero que vocês comprem essa ideia, porque eu acredito que esse é um dos segredos que as pessoas mais maduras, que têm relacionamentos mais duradouros, acabam falando e não sabem expressar muito bem o que é. Porque eles falam de cumplicidade, falam de sintonia. Eu acredito que passa por aí. Esse é um treinamento que a gente pode fazer para descobrir a própria sexualidade e redescobrir e redefinir e reeditar a própria sexualidade. Sobretudo para as pessoas, por exemplo, que têm algum trauma sexual, ou porque teve uma relação muito negativa em algum momento da vida, ou porque sofreu abuso, e a gente sabe que o índice de gente que sofreu abuso, principalmente no nosso país, é muito alto. Então, é uma forma de você redefinir a sua sexualidade para além do que a sua história te capacitou. Né? Você está se programando para reviver a sua sexualidade agora de uma forma cada vez mais positiva. É por isso que eu acredito que esse curso ainda é terapia sexual. É uma forma de vocês se programarem para estar cada vez mais saudáveis sexualmente. Por último, quero dar a 11ª solução para esses bloqueios da sensualidade de vocês. Invista em você. Invista em autoconhecimento, invista em terapia, invista na sua saúde, invista se você não está se sentindo bem, vai ao médico, vai ao nutricionista, faça atividades físicas e invista também, faz o curso, o curso está lindo, está muito bem estruturado, eu consegui ir muito fundo, aumentar o nível de complexidade das reuniões que a gente já fazia, somando tudo aquilo, indo para além do que eu falava na pós-graduação também. Hoje vim conversando isso com a minha mãe. Na pós-graduação eu estou ensinando terapeutas a lidarem com questões sexuais que aparecem dentro do consultório. Mas agora, nesse curso, eu não estou levando esse tema para terapeutas, eu estou levando para pessoas lidarem com a própria sexualidade. Então, ficou muito bacana, eu tenho me divertido muito de fazer. O curso logo vai estar disponível para vocês. É um curso muito bacana. Quando vocês se inscrevem, vocês ganham uma caixa de kit de itens sexuais. Vocês vão receber o link da pré-inscrição no e-mail e no Messenger. Todo mundo que participou do workshop vai receber o link dessa pré-inscrição para o curso. O curso está muito bacana. Vocês sabem que as reuniões das Super Mulheres, elas costumavam acontecer uma vez por mês, sempre muito flexível para se adequar às datas de todo mundo. Mas agora, esse curso, ele não é focado em mulheres, ele é para todo mundo. Se você é um casal, já tem o seu parceirinho, faz o curso junto com o parceiro, tem um monte de exercício. Na caixa do kit de itens da Sex Shop, que eu sempre dou os itenzinhos da Sex Shop, eu não cortei isso nesse curso não. Então vocês vão ganhar também e tem itens para vocês usarem juntos. Muito bacana, tá muito bacana. Nós estamos fazendo em cima dos esquemas fásicos, como a gente sempre faz, falando de desejo, de excitação, de orgasmo, de relaxamento e de questões de relacionamento. Da nossa cultura também, nosso primeiro módulo vai falar sempre sobre cultura. E isso, bacana, curso para casal. Então, invistam na sua sexualidade, invista em se permitir ser feliz e realizado com a sua sexualidade. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, corre e faz agora que o nosso tempo acabou. Vou falar aqui mesmo. Uhum. Eu escrevi. Peraí, o que o Cássio falou ali? Mas não façam isso, essa exploração de vulnerável? Exploração de vulnerável é se aproveitar do momento pós-sexo para resolver problema, que nem a Marisa falou. Cássio, você já é vulnerável mesmo sem ter feito sexo. Você é a pessoa mais fácil de lidar que eu conheço na face da Terra. Então, tem uma pergunta. Pergunte. Eu tenho conversado com amigos sobre esse projeto no bar, nas saídas, uma coisa assim. E eu percebo claramente que o pessoal se interessa muito,
mas tem vergonha, por causa do esquema da macheza e tal, de não querer fazer um negócio desse. O que você tem a dizer a respeito disso? Então, uma das vantagens é que o curso é totalmente online. Você assiste sozinho, se você não está muito à vontade ainda de estar abrindo. É uma das razões. Só escutou? Vocês escutaram a pergunta? Ele está falando que muita gente se interessa, mas se sente meio constrangido, tem uma vergonha, tem aquele negócio do machão, né? Vou fazer esse curso. Por causa da macheza, Vocês ouviram sim que a Lenita escreveu macheza? Então, o fato de que o curso é online facilita que você esteja fazendo isso na sua privacidade. Pode fazer o curso na sua privacidade, né? Mas também tem outras coisas. É justamente essa autocobrança de ser machão que tem acabado com a sexualidade de tanta gente. Sabe, eu tive pacientes, por exemplo, que tinham disfunção erétil e eles parecia que assim, porque o pênis não ficava ereto, sem um remédio eu sou menos homem. E a minha existência fica prejudicada, fica ameaçada pela falta de sexo, sabe? Se eu não tô duro que nem uma rocha, metendo igual uma britadeira, eu não sou mais homem. Tá para nascer coisa mais frágil do que masculinidade. Tá mesmo. Mas é para além disso. A gente tem pensado sobre isso, conversado muito sobre isso, e uma das coisas que a gente até falou na última reunião do Super Mulheres foi isso. Que a masculinidade parece que ela tem um status que está acima da própria identidade. Ou seja, se você não é macho, você não merece nem viver. Nós temos um índice enorme de suicídio relacionado tanto à homossexualidade quanto, por exemplo, a homens que tiveram que ser submetidos à castração. E nós temos um índice altíssimo de castração por simples falta de higiene. Você não lava bem o pinto, você fica com uma doença que você tem que ser castrado, tem que cortar fora. A pessoa depois se suicida. Por quê? Porque se eu não posso ser másculo, se eu não posso ser o machão, eu não mereço existir. É muito pesado, é um tabu muito prejudicial para a gente agir como se fosse só mimimi de homem. Não é mimimi, é muito sério. Né? Isso é criado na cabeça dos homens a vida inteira. E é criado na nossa também, porque a gente também pensa assim. A gente acaba reproduzindo essas ideias, né? Afinal de contas, a gente vive na mesma cultura. Então, a cultura machista que o homem é submetido, nós também, mulheres, também somos submetidas. A gente está quebrando os tabus mais rápido do que eles, mas muitos deles têm acompanhado. Graças a Deus, essa geração que está vindo é maravilhosa. Né? Eu tenho um marido extremamente feminista, embora ele nunca vai admitir com a palavra feminista, mas ele pensa muito em igualdade e isso me acolhe de uma forma, ele me ensina muito mais a ser feminista do que a maior parte das mulheres que eu conheço. Né? E os meninos que eu conheci em Washington, até o Vitor estava no início, não sei se ele está até agora, são meninos fenomenais. A gente teve uma vivência tão maravilhosa em relação, inclusive, a essa questão de gênero. Nós tínhamos meninos e meninas homossexuais no meio do grupo. Né? Em determinados momentos, os meninos heterossexuais chegaram a sentar no colo, abraçar o outro colega que era homossexual sem nenhuma distinção, porque estava num momento de sofrimento, ele precisa ser acolhido. Você quer colo? Você ganha colo. Vem cá. O cara veio assim e falou, fez assim com a mão para fazer um clap. Ele estava passando um momento difícil, um sofrimento. Ele segurou a mão aqui, ó, clap nada, puxou e deu um abraço. Sabe, a gente está vivendo, graças a Deus, uma geração que está superando muito esses tabus tão chatos, assim. Enfim, infelizmente, a gente tem que terminar e esse assunto é para um outro dia. Mandem perguntas, participem, assistam os vídeos. Vocês gostaram? E manda joinha se vocês tiverem gostado. Avisem aí, façam comentários se vocês gostaram. Manda mais perguntas, participem, assistam os vídeos e fiquem atentos para quando sair o curso estiver finalmente pronto e na plataforma de ensino para vocês poderem adquirir, tá bom? Beijo enorme, obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Maísa. Prazer te conhecer, assim. Tchau, gente.